noite. Boa noite a todos. Vou tirar a máscara, que eu estou com distanciamento, né? Acho que facilita. Então, queria agradecer o espaço, ao IFES, a oportunidade, aos amigos, né, do Patrimônio de Guarapari, agradecer a oportunidade e também parabenizar pelo projeto, né, que é um projeto, pelo que eu estou conhecendo agora, mas é um projeto de preservação do patrimônio. Um patrimônio importantíssimo, que é uma cidade muito antiga, uma das mais antigas do Brasil, né? A gente faz parte do Brasil Colônia, essa rota. E, assim, muito sucesso para vocês e que vocês possam, né, continuar na luta, porque preservar o patrimônio é luta. A gente vive isso, né? O arquiteto ali foi se apresentar e relatou isso, e a gente cria uma paixão diferenciada. Então, e essa cidade ainda é linda, eu não vou falar que eu tenho pertencimento a ela não, porque pertencimento não, mas eu tenho memória afetiva a Guarapari. O nosso tema hoje é pertencimento, uso e preservação. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre quem é a Eri, né? Eu trabalho com patrimônio há mais de 10 anos, não venho do patrimônio, não sou arquiteta, muita gente acha que eu sou arquiteta, não sou. Eu estudei música, venho de uma família que gostava muito de cultura, cresci, fui criada dentro de um cinema. Então, assim, minha trajetória foi ligada à cultura, à leitura, à música, e conheci o patrimônio através do Instituto. Eu sou presidente, me apaixonei por esse tema. Para mim é um tema que liga a vida da gente, porque restaurar não é só restaurar o patrimônio, o prédio, é restaurar a vida da gente e das pessoas que moram nesse entorno. Preservar um patrimônio é preservar a história e preservar tudo o que vai nesse entorno, nessa passagem. Então, minha trajetória vem dessa parte cultural de formação familiar. Eu fui empresária, trabalhei por vários outros ramos e, como eu falei, há 10 anos estou no patrimônio. Não só no patrimônio, estou no Instituto trabalhando com patrimônio, com exposições de arte, com produção de livros. Obrigada. Isso, pegou, acho que melhorou. Com produção de livros, então a gente faz projetos culturais diversos, né? Hoje no Instituto. Vamos. Então, esse tema, quando a Márcia me procurou, eu falei, vamos falar sobre pertencimento, uso e preservação. Por quê? A gente fala aqui de uma consciência coletiva ou até mesmo a falta dela. Não sei se vocês, o que vocês acham sobre a questão do pertencimento, no patrimônio, se é importante ou não, que vai ser o tema que nós vamos discutir agora. E também toda a importância do respeito que a gente tem dos bens culturais pelo viés da cultura do presente. Não adianta falar de patrimônio do século XXI pensando no passado. O patrimônio está aqui para a gente respeitar ele e viver ele hoje, com a função dele do dia de hoje, da nossa contemporaneidade. Isso é muito importante a gente lembrar o tempo todo. O patrimônio, ele pode ser do século XVI, XVII, XVIII, só que ele está no século XXI. E a gente tem que respeitar isso, respeitar o uso, respeitar, claro, a história desse patrimônio, mas o nosso uso atual, né? Nós estamos numa modernidade, então a gente tem todo o pertencimento e toda a memória afetiva. Guarapari, como eu falei, faz parte da minha memória afetiva. Eu não sei se vocês entendem bem a diferença entre pertencimento e memória afetiva. Né? A gente tem pertencimento, é um sentimento de posse. Memória afetiva é o nosso sentir. Né? Nós temos a memória afetiva dos sabores, dos saberes, do sentimento. Às vezes aquela comida que a gente comia quando era criança e a gente só de ver a boca vai salivar. Né? A gente tem os sabores, né, os saberes, os conhecimentos que nós adquirimos na nossa infância, na nossa trajetória de vida e os nossos sentimentos. Uma música. Né? Às vezes a gente tem uma música que marcou um fato da nossa vida, aquela música toca, toda aquela memória vem à tona. Isso é memória afetiva. E o patrimônio também traz memória afetiva.
A gente tem a memória afetiva e migratória. Isso é importantíssimo. Nós estamos num estado que, infelizmente, mas assim, é bom também. Nós temos uma mistura de culturas. Eu fiz um livro no Instituto, junto com o Arquivo Público do Estado, que o Silmar escreveu, e nós registramos até 1937, entraram no Estado mais de 53 mil imigrantes. Então, assim, a nossa cultura é mistura de raças. E a gente tem no nosso DNA registrado isso. Os descendentes de italiano vão ver aquela comida, vão lembrar, vão ter aquele pertencimento, vão ter aquela memória afetiva. O alemão vai ver o brote, vai lembrar do brote. O índio vai ver uma comida dele, vai lembrar. Então a gente tem essa memória afetiva ligada à imigração. Isso em alemão tem um termo chamado Heimat, que é o céu da nossa terra. Eu, quando eu cheguei em Guarapari hoje, quando eu vi o céu, me veio uma memória afetiva de situações que eu já passei aqui em Guarapari. Traz uma tranquilidade na alma, esse Heimat, né? Que é o céu que a gente encontra na nossa terra. Então, isso faz parte da memória afetiva. E a relação entre o homem e o ambiente constrói uma história mutável e contínua. É onde que eu vou chegar. Que nós estamos no século XXI, a gente está mudando o tempo todo, nossa velocidade de mudança é absurda, a gente se reinventa o tempo todo. Eu tenho um amigo que fala que não sabia se reinventar. Eu acho que ele deve estar até assistindo a gente agora. E tem que se reinventar, todo mundo se reinventa. Nós estamos no século XXI se reinventando o tempo todo. E isso faz parte de todo o pertencimento à memória afetiva, e inclusive com nossos bens culturais. Falar em memória afetiva se transforma em pertencimento. Transforma, sim, quando esse espaço, né, passa a ser um lugar de pertencimento e até pertencimento coletivo. A gente cria uma posse, um poder de pertencimento em cima dos locais onde a gente tem excessiva memória afetiva. E traz isso para a vida da gente também, para a própria preservação. Que a gente fala preservação, gente, a gente fala de patrimônio aqui agora, mas a gente tem que lembrar também da cultura imaterial, que tem que ser preservada, né? E as duas caminham muito juntas. Então a gente tem o apego também e o sentimento de pertencimento colaboram na construção da identidade local. Essa construção da identidade, como eu falei antes, ela é contínua. Não adianta falar em ideologia agora de que aquilo está pronto. Não é. A gente está mudando o tempo todo na construção dessa identidade. Por isso que o uso do patrimônio é tão importante. Ter um estudo muito aprofundado de toda a memória afetiva e de toda essa transformação para o pertencimento. Está sendo claro o que eu estou explicando para vocês? Sim. O que eu estou falando para vocês, daqui a pouco eu vou começar a dar exemplos. Exemplos de situações que eu passei para chegar a essa conclusão. Outra coisa. O que eu estou falando são estudos meus, são conceitos meus relacionados à minha história pessoal. Então, assim, tudo aqui é muito a Érica que está falando para vocês. Se vocês não concordarem, ok, sabe? A gente discute o tema sem problema nenhum. O que eu estou falando são experiências minhas que cheguei até a esse conceito. Aí. Alguém já leu A Modernidade Líquida de Bauman? Leu, então. Você vai entender o que eu comecei a falar e aonde que eu vou chegar. É muito importante, eu acho, os historiadores, os sociólogos, os arquitetos, entenderem um pouco essa mentalidade líquida. Nós vivemos num mundo de fluidez, né? O sólido já passou. A gente está vivendo uma época que tudo muda muito rápido, dissolve, né? Então isso
é muito importante a gente entender um fator. A gente não consegue voltar atrás. Infelizmente, a gente não consegue dar um passo para trás e entrar na solidez. Porque a gente está numa dinâmica muito rápida de movimento. E isso a gente tem que adaptar a esse meio. Então, assim, o patrimônio hoje, a preservação, a gente tem como o próprio Bauman fala, diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis. Isso é importantíssimo. A gente está mudando o tempo todo. O patrimônio não é tão estático, tão sólido como ele era. Porque quem usa somos nós, que estamos na internet o tempo todo. Nós temos QR Code hoje, tudo quanto é canto. Nós estamos nessa fluidez. Nós estamos líquidos sem como voltar a ser sólido. E esse é o pertencimento do século XXI. Né? A gente tem Bauman na modernidade líquida. Estamos perdendo o sentimento de pertencimento com isso. A fluidez faz perder esse pertencimento territorial. Nós estamos ao mesmo tempo no mundo inteiro. Modo de vida é mutável. Excesso de informações, descartável, líquido. Eu acho que isso já resume muito a nossa época, né? Justamente o que muita gente trabalha com patrimônio quer mudar a história e fazer essa solidez ali. Mas como eu vou fazer essa solidez que quem frequenta esse patrimônio está nessa mentalidade? A gente não tem como. Eu fui numa missa esses dias, né? Não era do patrimônio tombado, mas a pessoa que estava lá na frente falou que não poderia ler a Bíblia pelo celular. Que foi uma coisa tão sem lógica. A gente está no século XXI, a gente tem que usar o que a gente está na nossa época. E não temos como fazer frear a velocidade. Não temos como transformar fluidez em solidez. Como nós nos adaptamos? Como achamos o caminho para preservarmos nossos patrimônios nesse novo tempo? É essa a pergunta. Qual é o caminho que nós vamos usar, vocês que estão começando, a preservar o patrimônio de vocês nesse tempo? Tempo de fluidez. E que não é errado também não. A gente não vai falar que é certo ou errado essa fluidez, não. A gente tem que se adaptar a ele. Eu acho que a gente está conseguindo no Instituto se adaptar aos novos projetos, a essa fluidez. Respeitando a história, né? Respeitando o patrimônio. E aí a gente entra no tema do pertencimento, que nós já perdemos grande parte do pertencimento com essa fluidez. O pertencimento será responsável para a preservação do patrimônio? Quem achar que sim, levanta a mão. Sim. Então, eu vou explicar um pouquinho, porque eu já vi que alguns têm o mesmo conceito meu. Importante isso. Pertencimento será responsável pela preservação? Contribui muito, mas responsável não. Nós temos alguns problemas, sério. Pela falta de conhecimento da comunidade. Às vezes a comunidade cria um pertencimento daquela igreja. Eu já tenho situações que eu não entrei no ressalvo por causa de um grupo de 2, 3 pessoas que tem um pertencimento tão forte, mas errado daquele patrimônio, que eu me nego a ter um problema desse tamanho. E assim, a gente tem que ter noção de pertencimento só se for coletivo. Falta de apoio do público-privado é um problema hoje para criar esse pertencimento. Disputa entre grupos de pertencimentos diferentes. Muita gente deve conhecer. Brigas. Pertencimento gera conflito se não tiver uma liderança, se não tiver um estudo de causa, se não tiver um conceito, uma coletividade. Pertencimento tem que ser ligado à coletividade.
E não... outra coisa, o pertencimento pode causar isso daqui, e pode também ser destruído por esse tema. Não respeitar a historicidade do patrimônio cultural. Às vezes, a pessoa que tem um pertencimento não respeita a historicidade. O que é a historicidade? É o que trouxe o pertencimento para ali também, entendeu? A historicidade, a história daquele monumento, ele traz esse pertencimento, ele traz essa coletividade, ele traz esse uso. Quando a gente destrói também essa historicidade, a gente perde todo o pertencimento, o coletivo, a gente perde todo. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma igreja na Alemanha, que ela foi igreja até a Segunda Guerra Mundial. Depois eles destruíram essa igreja na Segunda Guerra. No restauro que fizeram, ela voltou a ser biblioteca. Ela foi preservada só a parte estética, da parte externa desse monumento. Foi destruído todo o pertencimento. Foi destruído propositalmente. Porque ali aconteceu muitas coisas que não foram boas de ser lembradas. Então, destruíram o pertencimento para criar um novo uso e trazer o monumento compondo o cenário urbano da cidade. Somente. Porque aquela história não era para ser lembrada. Só que aqui, às vezes, a gente faz isso, muda o uso, não estuda direito a história toda para compor o cenário e acaba o quê? Destruindo a historicidade de quem sabe o que está acontecendo, de quem viveu naquele entorno, mas às vezes não participa daquela comunidade. Eu vou citar lá na frente um probleminha que eu tive em Anchieta na obra a respeito desse tema. E vocês vão entender um pouquinho que isso acontece muito. E aí, vamos lá, a gente também tem que criar esse pertencimento coletivo, né? Esse pertencimento que faz bem. Como despertar esse pertencimento? A gente tem a identidade, a gente tem a relação afetiva e a autoestima. A autoestima desse entorno é importantíssimo, porque o patrimônio pode trazer prosperidade, o patrimônio pode elevar essa autoestima, pode trazer N situações dentro desse entorno. A gente tem uma política de significação também importantíssima para a construção da personalidade da sociedade, a apropriação do espaço, processo de identidade do local e apego ao lugar e o sentimento de pertencimento. E aí, a continuidade, que é a manutenção dessas lembranças de lugares importantes e referência do passado. Tudo isso a gente pode compor dentro do projeto de restauro. A continuidade, a gente constrói até uma lojinha que você faz lá, com o produto que essa pessoa leva para casa, você está dando continuidade. Às vezes são situações muito bobas que você alimenta esse pertencimento coletivo. São situações pequenas, não precisa de fazer grandes ações para isso. Eu vou dar um exemplo. Em Anchieta, durante a obra de restauro, nós fizemos esse certificadozinho para as crianças que visitavam a obra. Elas, dentro do coletivo delas, com a escola, ela tinha o lanchezinho dela e ela levava esse certificadozinho para casa. Na hora que ela chegava em casa, que ela mostrava para os pais, tenho certeza que hoje os pais estão visitando a obra, né? Porque ela chegou em casa com esse certificado. E isso vai alimentando esse pertencimento coletivo. E não aquele pertencimento que não é correto, que é aquele da posse de uma pessoa só. Às vezes as pessoas podem não concordar com isso, mas isso é real. E a gente tem que trabalhar para o coletivo. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Como despertar o sentimento de pertencimento. Essa faixa aqui é importantíssima. Patrocinador. Patrocinador, ele cria pertencimento com o patrimônio. Você quer ver uma coisa bacana? Quando nós fizemos o restauro da catedral, no meio do restauro, descobrimos que o sino não estava dentro do projeto. Fiz um novo projetinho do sino de restauração. Fui atrás do patrocinador. O patrocinador do restauro da catedral foi a Vale. Quando tiramos o sino para restaurar em São Paulo, vimos, e a Vale quis patrocinar o sino de novo, vimos que o sino tinha sido pago pela Vale em 1950 e pouco.
olha que bacana. Quando ela viu isso, ela criou um pertencimento muito maior com esse patrimônio. Tanto que ela patrocinou as 2 etapas depois. E hoje, se você pega assim, eu queria muito fazer um projeto de restauro, onde eu não pegasse nem patrocinador grande. Esse é meu sonho. Entrasse numa cidade, fala lá, o projeto é 2 milhões, dividia em 20 patrocínios de 100 mil reais. E pegasse 20 empresas menores. Por quê? No futuro, esse monumento ia estar preservado. As famílias que doaram aquele dinheiro, as gerações futuras vão estar preservando. Isso você vê, a gente perdeu esse costume, né? Antigamente as igrejas, os vitrais, os bancos de praça, gente. Eu tenho uma raiva quando eu vou numa cidade que destrói o banco da praça que foi doado por uma família, porque isso cria vínculos. Então, assim, esse pertencimento de empresa, para vocês aqui, é importantíssimo. Pega a comunidade local, pega a farmácia, pega o supermercado, pega todo mundo, o que vocês puderem, isso vocês vão agregando valor ao projeto de vocês. O patrocínio não é só o financeiro, ele vai atuar nessa preservação. E aí, a gente tem 2 fatores também que agora contribuem para a preservação. Cada monumento é único e cada monumento demanda estudos específicos. A gente não pode falar de um monumento sem estudar o seu entorno, a sociedade que ele vive, toda a história daquele monumento. E aí a gente fala 2 fatores que contribuem para a preservação, que eu já estava falando com vocês. Pertencimento, que é a coletividade, memória afetiva, herança e posse. E em tamanho maior que eu coloquei aqui para vocês, na minha experiência, esse para mim é o que preserva mesmo, é o uso. É a gestão, que inclui a divulgação, as políticas públicas e a comunidade. Então, assim, o uso do monumento é o que dá continuidade para a preservação. Em qualquer tipo de monumento, sabe? Desde um religioso, a um museu, a uma biblioteca, nós temos esse uso, é o que vai finalizar nessa preservação. A gente tem outros itens importantíssimos que ajudam, que é o tombamento, né? A gente sabe que o tombamento ele impede a destruição. Nós temos as ações públicas da comunidade, né, o uso ativo, as ações educativas. Hoje em dia, a gente é obrigado a fazer, isso é importante. E esse item aqui, hoje nos meus projetos todos, a gente está colocando, que é a sustentabilidade. A gente envolve até a economia criativa e ela finaliza em desenvolvimento. O patrimônio, assim, vamos lá. A gente vê uma igreja moderna aí, né, se mantendo com ar-condicionado, com a conta cara de energia, porque o patrimônio cultural, que seria muito mais importante, não se mantém. A gente tem que mudar esse conceito. O patrimônio tem que ter uma loja, ele tem que arrecadar recurso, ele tem que ter ações educativas, ele tem que vender, ele tem que ser um ativo cultural. O patrimônio, ele tem que gerar recursos, ele tem que ser um ativo cultural. E aí eu deixei esse exemplo aqui de Portugal, porque antes da pandemia, um pouquinho antes, eu fui a Portugal e eu nós conseguimos até uma reunião com um gerente norte de cultura em Portugal, e que ele, nas horas de conversa, eu já entendi qual é o mote deles. É totalmente ligado ao desenvolvimento. Portugal saiu daquele buraco dele com o patrimônio, criando recursos com o patrimônio. O patrimônio gera recursos, o patrimônio em Portugal gera dinheiro. Ele tem roteiros turísticos porque ele vende. As rotas turísticas vendem, tem bons restaurantes, tem boas lojas, tem bons ativos culturais. Não adianta, se vocês podem pegar o maior patrimônio, que tem mais importante, só para restaurar ele lá e deixar ele em pé, não vai adiantar nada. 3 anos depois, acabou o patrimônio. Portugal faz o inverso. Eles constroem o centro interpretativo, às vezes só uns totens na frente, uma lojinha, um café, e começa a gerar recursos para depois fazer o restauro. Entende? Tem uma diferença. E essa visão que a gente precisa mudar.
A gente precisa enxergar o nosso patrimônio como uma maneira de atrair o turista, uma maneira de vender. É a nossa história, a gente tem uma história rica. Todo mundo ganha dinheiro com esse passado. Por que as nossas cidades não vão estar gerando recurso com o passado? Então, assim, é que eu falei do início. Esse é um conceito meu, sabe? E que eu estou tentando colocar nos projetos que eu acho que está dando certo. Então, dentro do Instituto, que eu vou te falar agora exemplos de projetos, cada projeto tem uma história. Cada monumento que nós restauramos tem uma história, uma experiência e um renascimento. Né? A gente recria. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso ela nas minhas coisas, que a história não volta à história, né? Mas a memória a gente se revive. Então a gente tem que, com o monumento, criar um renascimento, criar uma nova história para a nossa atualidade. Aí a gente consegue preservar e consegue passar para as nossas gerações futuras. Então, eu vou dar um exemplo de Berlim. Berlim foi uma cidade totalmente estudada para restaurar. Tem um livro até que chama Berlim Agora, que é fantástico, que explica isso. E a restauração de Berlim não foi só restauração arquitetônica, não. Foi restauração social. A cidade estava destruída, ela dividida ao meio. Né? Quando começam a construir o muro, começam a quebrar o muro, quando tiram o muro que une as duas cidades, precisou de restaurar tudo. E eles fizeram isso em 10 anos, mas estudando toda a história e respeitando o que pode ser respeitado, contando o que pode ser contado. Né? Outros, você só conta a história de uma forma mais sutil, para que não agrida. Berlim, ela foi restaurada em 10 anos. É um tempo muito curto para tudo que aconteceu lá. A gente tem relatos, por exemplo, o Schloss de Berlim. O povo não queria que restaurasse o castelo de Berlim. Ele é um monumento importante, mas além de pertencer ao Terceiro Reich, a historicidade dele é ligada ao Segundo Reino, ao poder alemão também, que a Alemanha quer esconder. Só que ele é importante, porque ele fica na Kunda, que é uma rua muito importante, é importante construir ele. O que eles fizeram para o povo aceitar e começar a entender a história? É importante de contar isso. Eles fizeram um grande outdoor na frente dele, reconstruindo ele e deixaram lá por 2 anos. O povo começou a acostumar. Passava, acostumava e viu. Aí o que eles fizeram? Tiraram. Quando tiraram, o povo queria. E aí fizeram um restauro, que foi o último restauro a ser inaugurado lá, inclusive. Então, assim, tudo isso é aquele estudo de causa, sabe? Cada monumento, uma história, uma experiência. Eu acho que até cada cidade, a gente falando num contexto geral, tem a sua história, a sua experiência. Então, eu vou começar falando da catedral. A catedral, eu criei pertencimento. Tanto que eu tatuei a palma da vitória. Foi um trabalho difícil, numa época que a gente ainda não tinha nome para captar esse recurso todo, né? Que é lei de incentivo à cultura, não é fácil, são projetos complicados, é tudo muito difícil. Então, assim, nós fizemos 3 etapas na catedral. Primeiro, o telhado. Um evento sem manifestação nenhuma da comunidade, nada. Estava caindo o telhado, precisava de fazer uma obra. A segunda etapa deu problema. Os vitrais. Certo e errado. Os vitrais da catedral, eles são vitrais contemporâneos. A gente tinha, né, nós recebemos um projeto dos arquitetos, que a gente iria voltar com o elemento vitral para o altar. Esses vitrais tinham sido remanejados na década de 70, quando teve o Concílio Vaticano II e tal, para remanejar, fizeram o transepto e colocaram os gobogós no altar, que não tinha nada a ver com a arquitetura da catedral, um patrimônio, né, que não tinha a construção, né, não tinha nada a ver com neogótica, com aqueles gobogós lá. O que nós fizemos? Acatamos o estudo do arquiteto,
o que o arcebispo quis. O arcebispo escolheu um artista, porque ainda tinha, a Secult tinha feito, né, que é o órgão fiscalizador, que a gente tinha que voltar com um elemento vitral mais contemporâneo. Ela estava certíssima. Por quê? Se a gente voltasse, copiasse o antigo, era uma falsidade artística e uma falsidade histórica. Então, nós trouxemos um artista chamado Dom Huberval Monteiro, que é professor da faculdade de Roma. Ele fez o layout. Na época, eu fui para a Alemanha, fui estudar um pouquinho sobre a Catedral de Colônia. Na Catedral de Colônia destruíram o maior vitral. Colocaram o vitral modernosíssimo lá. Quem fez o vitral ganhou até um prêmio de melhor artista sacro daquele ano, que é Gerhard Richter. E no início chocou, mas depois a obra de arte, tanto que ganhou o prêmio da melhor obra de arte sacra do mundo. E aí nós colocamos o vitral. Vocês imaginam aquela catedral lindíssima, né? E na época ela estava sem o restauro, com as paredes ainda toda destruída, com aquele vitral colorido quando as pessoas entravam. Você viu lá? Na hora que abriu a porta, eu fui um dos que achei horrível. E hoje? Então, é isso que aconteceu com todo mundo. Hoje, todo mundo acha lindo. E se você entender agora, na hora que você voltar, você vai lembrar do que eu estou falando. Aquelas ondas ali é para te levar à contemplação. É o único, os vitrais, onde que Cristo olha no teu olho. Então nós voltamos com os dois evangelistas que faltavam no altar, e com Cristo voltando a ser o centro da igreja, né? Não só uma santa, Cristo, e com todo esse movimento das curvas da nossa contemporaneidade para te levar à contemplação. Os vitrais antigos eram vitrais para contar história, porque antigamente as pessoas tinham um número maior de analfabetos, né? Então se usava. Então é isso. E hoje, depois do restauro, principalmente, né, que é a terceira etapa, que é o restauro hoje, ele é o mais aplaudido, é o mais fotografado, é o mais tudo. Então, por isso que eu falo, gente, é estudar a causa. Não adianta a gente ouvir um ou outro, que ouvir todos, e dados sérios, dados de estudo, dados de laudos técnicos importantes. Isso é o que faz a diferença no final, e você vai ter certeza que vai dar certo. A mudança do mobiliário também compôs, né? Sim, compôs o cenário. A mudança, né? O altar compôs o nicho da Nossa Senhora. Aquelas coisas já tinham sido descobertas, né? Só não estava ainda o grande restauro que nós fizemos. Os douramentos. Então isso tudo compôs todo aquele cenário para trazer essa sensação, né? Mas é importante a gente citar do movimento que aconteceu, porque, e ainda mais, a mesa do altar também nós tivemos problema. Nós tivemos problema porque teve um grupo que tinha feito uma obra em algum momento antes e que criou pertencimento com o altar antigo. E aí é aquele pertencimento que eu falo, não pode ter, gente. Eu não posso ter pertencimento a uma obra que eu fiz ao ponto de achar que ela nunca pode mudar. Então, ela criou um pertencimento, mas nós conseguimos contornar isso. É importante a gente falar dessas dificuldades, porque essas dificuldades, às vezes, a gente mesmo coloca pelo idealismo que a gente cria. Às vezes, a gente mesmo acha que a gente está certo em situações. E agora, essa daqui, o pertencimento que o povo da Prainha tem é fantástico. É fantástico. Essa igreja é a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Quando nós ensinamos o restauro, nós iniciamos, as prospecções mostravam que tinha muitas camadas de tinta, pinturas antigas maravilhosas. A igreja se tornou uma grande caixa de joia, com todo o respeito à comunidade que cuida. Nós terminamos agora uma pintura externa, um trabalho de manutenção, porque nós mesmos criamos pertencimento com ela. Aí nós vimos que ela estava feia assim, e aí o prefeito conseguiu um patrocinador. Nós falamos, não, nós vamos fazer essa obra sem a gente ter lucro nenhum, nada. Nós não temos lucro, nós somos instituição sem fins lucrativos, mas sem o Instituto cobrar o trabalho, porque nós criamos pertencimento também com ela.
Então, assim, lá em Vila Velha, a Prainha, para mim, é um exemplo da comunidade. A própria prefeitura tem pertencimento com ela. Então, junta o poder público com a comunidade, o IFAM que toma conta dela muito bem, né? Os freios franciscanos que também têm esse cuidado. E tá aí, nós já temos alguns anos o restauro. É claro que precisa dessas manutenções, mas o uso é ativo, tem um turismo bacana e é um local que o pertencimento deu certo. Por isso que cada local é um estudo de causa. Aqui é uma igreja que nós iniciamos o trabalho, nós fizemos a troca do telhado e todos os estudos dela. Nós ainda não começamos a trabalhar essa igreja, mas ela vai ser um trabalho de pertencimento com a comunidade, com o coletivo e com a própria igreja, que a gente vai ter que começar a criar todo esse entendimento antes de iniciar o trabalho. Porque é para que a gente entre em acordo. Então tem situações que são complicadas, assim, que a gente tem que ter essa daqui, para quem... Não sei se vocês já viram essa obra de queimado. Então, essa obra, vocês imaginam? As ruínas eram isso. Aqui, tinha uma diferença aqui, estava 50 centímetros. Estava caindo. A história estava se perdendo. E no final, nós conseguimos reconstruir a história sem ser a igreja. Não cabia aqui voltar ao nome igreja. Aqui é uma ruína. Na época, eu encomendei um texto ao professor Martinuso, que em meia hora ele fez um texto mais lindo que você puder imaginar, relatando toda a história e todo o sentimento dessa ruína e o que a gente devia fazer, que é criar um novo ciclo. Essa história era para ser contada e não para ser revivida. Ela é para criar cidadãos melhores. Aqui foi feito um museu a céu aberto com os textos todos para transformar as pessoas. E aí, por isso, mais uma vez eu falo, cada projeto é único, cada uso é único. A história dessa igreja, ela fez parte da construção desse museu a céu aberto, que não precisa de nada. Só de você ver as pedras desmoronadas, nós temos o arco cruzeiro dela no local onde foi encontrado. Então, só de você ver esses elementos, você sente a força dessa história, sabe, triste que aconteceu ali. Então, assim, o mote dela é contar uma nova história, é criar um novo ciclo, é criar novas pessoas, novos cidadãos, é que a gente passe a ser pessoas melhores. E eu acho que nós conseguimos montar. No início da obra, vocês imaginam o que eu passei porque tinha um pertencimento muito grande. O movimento negro ali, as associações, elas são fortíssimas, elas têm um pertencimento que eu nunca vi na minha vida. No final, eu me tornei amiga deles e assim, criei uma grande admiração pelo amor que eles têm do patrimônio, pela raça que eles são fortes na luta, sabe? E hoje eles ajudam a preservar, eles ajudam a cuidar. Na verdade, assim, eles têm um pertencimento que eu nunca vi na minha vida. Mas o pertencimento ligado ao coletivo. Eu fiquei muito feliz com essa obra, sabe? Assim, é um projeto que eu tenho muito carinho. A iluminação do convento. Iluminação, um novo olhar, memória afetiva coletiva. É engraçado, a gente pensa no convento com pertencimento, a gente tem um pertencimento territorial do convento, todo o capixaba. Todo mundo olha para o convento com pertencimento territorial, é orgulho do capixaba. Ele não pertence só àquela sociedade ali. A gente tem orgulho de levar um visitante no convento e mostrar que a gente é da nossa terra. A gente tem orgulho de mostrar a vista. A gente tem todo esse sentimento pelo convento.
E aí, o convento ele tem um apelo muito mais turístico, né, e religioso do que um apelo de preservação da comunidade. A gente tem, na iluminação, a gente pôde trazer o convento da visão diurna para a noturna. Foi um estudo de longos anos. Quem fez foi o professor Rispoli, professor da UFOP, agora ele aposentou. Ele é um light design, sabe, renomado. Nós iluminamos a subida também e marcamos a hora cheia somente no muro. E isso, a comunidade pedia para colocar o convento todo colorido o tempo todo. Como que a gente vai colocar o convento todo colorido? Ele nunca foi colorido. Marcar o tempo, nós conseguimos marcar, montar o relógio do capixaba só no muro, ficando 5 minutos nas horas cheias com ele colorido, né? E marcando datas, marcando fatos. Foi um projeto bem bacana esse projeto. Eu tenho que ficar de olho na hora, né? Porque eu devo estar passando, né? Então, já está acabando. Santuário Nacional São José de Anchieta. Aqui foi um projeto grande. A gente tinha o objetivo de trazer sustentabilidade e desenvolvimento para a cidade também. Nós pegamos uma cidade que estava com orgulho ferido, né? Tinha acontecido o acidente da Samarco, a gente estava com esse problema ali. E nós conseguimos, com o patrimônio, hoje a gente tem uma pesquisa de impacto econômico. Todo projeto nosso tem essa pesquisa. Os números de Anchieta, a gente deve ter um susto, acho que nem é real, de tão bons que estão os números. Do que desde o início da obra foi acontecendo com essa mudança. E a gente vê que nós construímos o primeiro centro interpretativo do Brasil. Eu ofereci aqui para a Márcia, já falei, se a gente quiser juntar a associação e fazer uma visita guiada, eu vou com vocês em Anchieta e faço essa visita guiada e explico um pouco como foi construído tudo. Nós temos o primeiro centro interpretativo do Brasil, é um novo conceito de museu, onde que vocês têm toda esse sensorial. Mas eu tive um problema lá, tinha pessoas que tinham pertencimento com o local, que queria que os objetos sacros fossem para o museu. É claro que eu não podia falar na cara, pô, isso não tem lógica. Mas, o que é? Pertencimento de uma ou duas pessoas. Então, assim, a gente tem que ter uma noção desse estudo. A gente vai lidando, mas a gente tem que ter o estudo para que a gente lute até o final e chegue a um projeto macro, um projeto grande. Anchieta hoje, para a gente, é um orgulho. Nós tivemos grande descoberta. Na visita que eu vou fazer com vocês, eu explico lá mais um pouquinho. Agora são os novos projetos nossos. Nós já vamos iniciar esse ano o restauro do Teatro Carlos Gomes, um novo teatro dos capixabas. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho andado naquele centro de Vitória, e eu tenho até no meu celular algumas gravações, e perguntando às pessoas o que elas acham do teatro. Qual o sentimento que elas têm? Qual é a visão delas? Para ter o entendimento não só dos gestores do teatro, das pessoas que usavam o teatro, a gente precisa ouvir todos, para que a gente tire essa conclusão. Eu estou recebendo até cartinha das pessoas do que elas imaginam para o teatro, porque o teatro fechado causa muito problema no centro de Vitória. E esse daqui é um projeto que passa por vocês, que é o roteiro jesuítico do Espírito Santo. É o mais importante roteiro que marca a passagem dos religiosos da Companhia de Jesus no Brasil. Eu tenho hoje o Centro de Interpretação de São José de Anchieta, que é o museu em Anchieta, que é um novo conceito de museu, que o mote dele é a fé, é divulgar São José de Anchieta, o santo, o professor, tudo que foi São José de Anchieta, todos os títulos atribuídos a ele. Nós iniciamos o restauro e a montagem do Centro de Interpretação da Aldeia de Reis Magos, que faz parte desse roteiro, que vai ser, o mote vai ser o aldeamento, e o restauro e a montagem do Centro de Interpretação da Fazenda de Araçatiba, que é em Viana. Então nós vamos ter aqui, de Anchieta, a Reis Magos, ou de Reis Magos a Anchieta, 137 quilômetros só.
de um roteiro que vai ser todo interligado com um site só, com um aplicativo, com um passaporte que as pessoas vão ter desconto nos hotéis e vai passar por Guarapari. Então, assim, a gente vai ter algum totem aqui na igreja, né, dos jesuítas. Tem o poço jesuítico também, que deve ser preservado. Vocês devem brigar pelo poço, porque o poço é um patrimônio do século XVI e que tem que ter noção disso, entendeu? Então, esse roteiro meu, para mim, o poço é um diferencial imenso aqui, entende? Então, esse roteiro, para mim, é o meu projeto que eu já iniciei agora. A gente já começa a inaugurar Reis Magos com mais 1 ano e meio, mais ou menos. E Reis Magos, inaugurado, todo esse material de divulgação já sai para as ruas. Então, assim, é um projeto grande. Hoje esse projeto conta com o patrocínio do BNDES, Vale e EDP. São projetos de grandes patrocinadores, né? Nós temos os 3 maiores patrocinadores do Brasil aqui nesse projeto. Se os patrocinadores olharam com esse olhar para esse projeto, é porque ele é bom. Sabe? Porque a gente tem conteúdo histórico, tem conteúdo arquitetônico e tem como divulgar esse turismo nessa região. Então, gente, eu vou finalizar agora com essa frase que é bom a gente refletir. A pós-modernidade gira em torno do presente, porém se reporta ao passado com o intuito de compreender melhor o presente. E é isso, a gente precisa de estudar o nosso passado para jogá-lo no presente.